Oi, Marcelo. Oi, Marcilene. Alice. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, a nossa live de hoje. Hoje vai ser a nossa última live antes de iniciarmos o grupo terapêutico Adolescendo, que se inicia na próxima quarta-feira. Pensando nisso, hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre como que é os lutos ou o luto dos pais, as perdas, né, que os pais têm também quando o filho cresce. Como que ele lida com esse processo aí do filho de precisar pertencer, de estar com, mas ao mesmo tempo precisar separar-se, distanciar-se. Esse movimento de separar e distanciar, que é muito importante para a construção da nossa identidade. E que na adolescência isso fica muito evidente, fica muito acentuado. E isso muda, né? Isso interfere na dinâmica familiar, isso interfere no espaço familiar, nas relações familiares. E aí hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre isso. Silvia, seja bem-vinda também ao nosso encontro. Ruth, eu tô esperando aqui a Ju entrar pra gente poder iniciar. Tô esperando ela entrar pra gente iniciar o nosso encontro de hoje. Eu vou pedir para vocês aqui no campo inferior do lado direito. Ei, Solange! Pelo menos por aqui a gente encontra, né? Não encontramos pessoalmente, mas por aqui a gente consegue se ver e tá conectados mesmo distante. Seja bem-vinda. Igual eu estava dizendo, no campo inferior do lado direito tem um aviãozinho. Então eu peço que vocês compartilhem, porque aí vocês vão estar ajudando a esse encontro acessar mais pessoas e que mais pessoas possam se beneficiar aí desse conteúdo. Para quem não, enquanto a Ju entra aqui, para quem não acompanhou, essa é a nossa terceira live sobre o tema da adolescência. E nós vamos ter mais 3, nós tivemos, esse é o terceiro encontro, então os outros 2 encontros, eles estão gravados. As outras 2 lives, elas estão gravadas no meu canal do YouTube, Camila Lobato Psicóloga. Quem quiser acessar e quem quiser compartilhar, fiquem aí à vontade. Fiquem à vontade para poder compartilharem aí esses conteúdos. Enquanto a Ju não chega, eu vou falar um pouquinho para vocês por que a gente chegou nesse tema de hoje,
E qual que é o objetivo do grupo Adolescendo, desse grupo terapêutico? Primeiro, quem quiser participar também sinta-se à vontade. Nós estamos com um grupo VIP no WhatsApp. Na minha bio, no meu Instagram, no link da minha bio, vocês conseguem acessar, e quem quiser participar do grupo VIP Adolescendo, é só clicar lá que vocês já vão cair direto no grupo, no grupo de WhatsApp. E lá eu e a Ju estamos tentando pelo menos uma vez a cada 2 dias compartilhar conteúdos sobre essa fase do desenvolvimento, que, como a gente já disse nas outras lives, é uma fase com as suas complexidades e com as suas peculiaridades. Como todas as fases do desenvolvimento têm as suas peculiaridades e as suas complexidades. Então, nós estamos nos dedicando, eu e Ju, nesse momento, aos estudos dessa fase específica do desenvolvimento, que é aí a adolescência. Então, a gente criou primeiro o grupo VIP para poder compartilhar, seja com profissionais, sejam pais que querem ter acesso gratuito a esse tipo de conteúdo dessa fase. Estamos lá no nosso grupo. É um grupo fechado, só que nesse último final de semana nós abrimos o grupo e pedimos sugestões para essa última live. E aí a gente condensou um pouco dos pedidos que foram feitos lá, e foi aí que nós demos o título, né, de hoje, que foi falar sobre o adolescendo, esse movimento de pertencer e de separar-se. Desde o nosso nascimento a gente já está fazendo esse movimento, né? Quando a gente nasce, a gente deixa o útero materno para poder cair no mundo. Então, a gente já nasce tendo que fazer esse exercício aí de separação. Separar, como eu disse, separar e pertencer é um movimento que é o que a gente fala de individuar e diferenciar. É um movimento que vai percorrer durante toda a nossa vida, mas principalmente aí na construção da nossa identidade. Então, isso fica muito evidente na adolescência. A criança é uma fase do desenvolvimento que ela precisa, né, muito mais do pertencer. E aí, quando chega na adolescência, que esse movimento do pertencer e separar fica muito atenuado, isso mexe com toda a estrutura familiar. Então, foi sobre isso que a gente resolveu falar hoje. A Ruth está perguntando aqui, o grupo sim, Ruth, é só para quem tem filhos adolescentes. O foco tanto do grupo VIP quanto do grupo terapêutico é sim para pais de adolescentes, né, e profissionais que trabalham com adolescência ou educadores. Agora eu vou falar um pouquinho do grupo terapêutico até que a Ju chegue. Ela me mandou uma mensagem aqui, ela tá saindo de uma reunião e vai entrar para a live, então por isso que ela não chegou ainda. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho para vocês de como que vai funcionar o grupo terapêutico, que vai se iniciar nessa próxima quarta-feira. E eu vou contar para vocês como que a gente chegou, né? Como que a gente chegou a essa ideia, como que esse projeto foi desenvolvido. Eu e Juliana, a gente trabalha com terapia sistêmica, que é uma abordagem dentro da psicologia, em que o nosso foco de trabalho é muito as relações. Como que se dão as relações? Então, hoje eu como adulta
como que a gente chama de padrão de funcionamento, como que eu funciono nas minhas relações. Sejam elas quais forem, afetiva, no trabalho, com meu pai, com minha mãe, com meu marido, porque a gente acredita que existe um padrão de repetição nessa forma como a gente se relaciona. Então, como a gente tem essa visão, né, essa visão sistêmica, onde o nosso foco é a relação, a gente trabalhando com muitos adolescentes e com muitas famílias de adolescentes, primeiro veio de mim essa necessidade e foi aí que eu fiz o convite. Eu fiz o convite para a Ju, para a gente poder criar um projeto de um grupo terapêutico para adolescente, justamente pensando muito, né, nessa necessidade que o adolescente tem de estar junto com a sua família, mas também de relacionar com essas pessoas de fora. Se vocês verem as nossas 2 últimas lives, a gente falou muito da importância dos grupos, o quanto que isso é muito importante nessa fase do desenvolvimento. E aí, o que eu pensei, né? Por que foi esse meu convite para a Ju? Nas terapias, a gente trabalha com os adolescentes, com as famílias de adolescentes, a gente trabalha muito essas relações familiares. E nessa fase, os pais, que é a fase da adolescência, os pais costumam trazer algumas dificuldades de comunicação, de interação, e os adolescentes também. Então, isso é muito trabalhado na terapia de família e na terapia individual. Só que eu comecei a sentir falta de algo mais. Eu falei assim, bom, se esses adolescentes tiverem uma profissional, 2 profissionais da psicologia dentro de um grupo de adolescentes, talvez eles possam aprender por modelo. A gente vai construindo juntos possibilidades de modelos de relação e de comunicação mais assertiva. Nós, como psicólogas, eu e a Ju, como facilitadoras, e eles em pares, se identificando e se diferenciando de seus colegas que estão passando pela mesma fase do desenvolvimento, que eles. Isso dá uma sensação de acolhida, isso dá uma sensação de pertencimento, porque sai daquela posição de alguém de cima falando, como se fosse, sei lá, lição de moral, o que deve, o que não deve. Então, assim, às vezes tem coisas que estão funcionando para um adolescente dentro das suas casas, com seus pais, com paqueras, nesse processo de construção da identidade, de conexão com as emoções, que isso pode ser pescado, porque aí eu e a Juliana, com o nosso olhar atento da psicologia, pode ser pescado, pode ser nomeado e compartilhado com um outro colega. Então, essa é muito a ideia do grupo. Nós todos lá juntos, a gente pensar, né, viabilizar, construir possibilidades de comunicação mais assertivas entre aí os adolescentes participantes. Além disso, o grupo tem o objetivo de ajudar o adolescente também em modelos saudáveis e modelos assertivos, sobre o autocuidado, sobre o autoconhecimento, sobre essa vivência de coletividade, sobre essa vivência aí de grupo, aprender a lidar com as frustrações, com as diferenças interpessoais, embora ali eles estejam entre semelhantes,
mas também mesmo entre os semelhantes existem as diferenças. E por fim, ajudar a compreender essas peculiaridades, essas particularidades da adolescência, porque às vezes nem os adolescentes conseguem descrever. Eles sabem que tem, a gente já foi adolescente, né? Então, assim, a gente sabe que tem alguma coisa, mas eu não sei nomear. Então, quando a gente vê um par, no caso, os colegas do grupo falando, e a gente ter duas profissionais ajudando aí para poder nomear isso que está passando dentro deles, a gente acredita que isso é muito benéfico. Então, foi aí que surgiu a ideia do grupo terapêutico, e esse é o nosso maior objetivo. Então, nós resolvemos dividir o grupo em 6 encontros, em que o primeiro encontro é um encontro com os pais, para os adolescentes se apresentarem, os pais se apresentarem também. A gente escutar o que é a demanda de cada um, e depois vamos ter 4 encontros com os adolescentes. E aqui eu já vou falar para vocês quais são os temas. A Ju tá falando que chegou aqui. E aqui a Ju já vai entrar. Ei, Ju. Ei, desculpa o atraso. Imagina. Reuniões que não terminam. Ju, seja bem-vinda aí ao nosso encontro. Eu não tô te vendo. Porque eu acho que eu estava com a câmera virada, tecnologia, e eu combinamos muito. Eu vi que você estava falando sobre os encontros, né? Isso, o que eu fiz? Eu comecei a nossa live hoje de trás para frente. Uhum. Como você não tinha chegado ainda, eu resolvi falar sobre o grupo e depois a gente entrar ali no tema que eu já disse, né, para os participantes, que vai ser sobre essa ideia do pertencer e do separar-se. Você quer falar um pouquinho, Ju? Então, você quer aproveitar? Eu estava falando para eles sobre os 4 temas que nós determinamos. Pode continuar, que aí eu vou entrando com você. Tá, você vai chegando, né? Então, assim, os 4 temas que nós determinamos, o primeiro é para falar sobre bem essa construção da identidade, das perdas e ganhos nessa fase do desenvolvimento, que como qualquer uma outra tem perdas e tem ganhos, e às vezes como é um momento de transição, né? Sai aí da criança e vai para a adolescência, como qualquer outro momento de transição, é muito ansiogênico. Então, muitas das vezes a gente acaba vendo só as perdas. Então, nós preparamos uma primeira oficina com os adolescentes, um primeiro encontro, para poder ampliar tanto as perdas quanto os ganhos. O terceiro encontro é para a gente poder falar sobre o corpo e as emoções, né? Como que o corpo expressa aquilo que a gente sente, como que os adolescentes conseguem nomear aquilo que eles sentem e conseguem comunicar aquilo que eles estão sentindo. O outro encontro é para poder falar sobre a comunicação interpessoal, seja com os pais, seja com colegas, seja dentro do ambiente escolar, porque a gente acredita que essa forma de comunicar, ela vai sendo construída ao longo do nosso desenvolvimento. Então, isso começou desde lá da infância. Eu costumo falar que a gente, na construção da nossa personalidade, a gente cria uma lente diante da vida. E cada um tem uma lente. E o que às vezes torna a comunicação difícil ou complexa são essas diferenças entre as lentes.
Então, a gente reservou um encontro para poder falar sobre a comunicação. E o último encontro com os adolescentes, vamos falar sobre as mídias sociais, que é muito, muito... acho que a Ju caiu aqui. Ela vai me pedir para poder entrar de novo. Aí eu libero a entrada dela. E o último encontro a gente vai falar sobre as mídias sociais, que sempre teve, né, presente aí na vida dos adolescentes, mas agora como que é aí essa relação das mídias sociais em um momento de pandemia? Então, nós deixamos aí o último encontro para a gente poder falar disso. O último encontro com o adolescente, porque, Ju, você caiu aí, né? Caí. É hoje, hein? Que é isso? Meu Deus! É hoje. Então, o último encontro vão ser com os pais, né? Vai ser com os pais. Assim como o primeiro teve de abertura vai ser com os pais, e a nossa proposta do último da gente ver para a gente poder fazer uma avaliação, né, todos juntos dessa caminhada, desse processo. Lembrando que o objetivo do grupo não é um objetivo de terapia individual, né? É o que eu disse, é uma possibilidade de aprendizado por modelo ali. É muito acolhedor a gente estar com pares, é mais fácil a gente falar, a gente se sente mais acolhido, meio que no meu quadrado, né? Principalmente nesse momento, né, Camila, que os adolescentes estão tão isolados, distantes, sem essa convivência, essa troca, né, de espaços mesmo, né? Ah, eles jogam, mas a proposta é ser um espaço de aprendizagem mútua, né? Exato. Tem um processo reflexivo aí, porque tem a Uhum. intervenção, igual eu coloquei, de duas profissionais que trabalham com adolescente. Então, não é simplesmente eu ter uma resenha, tô com os meus amigos, tô numa resenha, tô tendo troca, né? Mas aqui o objetivo é nomear essas trocas. Que tipo de trocas estão sendo assertivas? Que tipo de trocas estão contribuindo para a saúde mental, para a saúde relacional desses Ou adolescentes? contribuindo positivamente ou negativamente, né? Exato. E se tem algo negativo, essa é a ideia do grupo, né? Uhum. Enquanto a gente está discutindo, enquanto eles estão se vendo, igual eu já falei várias vezes, nesse processo de diferenciar e pertencer, às vezes liga uma anteninha. Peraí, será que desse jeito que eu estou fazendo é certo? É adaptativo? Não é questão de certo e errado, né? Mas será que é adaptativo? Será que eu estou chegando aonde eu quero com isso? Mas eles usam, né? Quem usa adaptativo, adequado, funcional, somos nós, psicólogos, né? As pessoas leigas usam certo e errado, Certo e né? a gente não fala certo e errado, eu gosto de explicar por quê. Porque a gente entende, como eu falei que isso é um processo de construção, são estratégias de sobrevivência. Desde lá do início da nossa infância, Uhum. a gente vai construindo estratégias de sobrevivência porque é questão de vida ou morte emocional. É uma questão adaptativa, né? Então, assim, Uhum. é o que foi possível naquele momento. E isso foi sendo construído. Mas será que isso está funcionando hoje em dia? Então, por isso que a gente usa essa ideia de adaptativo e desadaptativo. A Renata tá mandando uma mensagem aqui. A Renata é uma mestre aí para mim, até nessa compreensão. Tem muita gratidão aí, Rê, nessa compreensão do quanto que é importante nesse processo do desenvolvimento, né, Ju? Cada vez mais aí com a teoria do apego, a gente está vendo o quanto que isso é importante. Que esse nosso jeito de funcionar hoje em dia é um processo que foi sendo construído. Mas também Uhum. não é porque a gente construiu meio que, né, desadaptativo, meio que tortinho, que tem que ficar assim pro resto da vida, né? Então, Verdade. essa é a possibilidade do grupo. É parar, refletir, avaliar e pensar assim, tem outra possibilidade?
Pois é, né? Eh, eu peguei o carro andando, viu, gente? Se eu repetir alguma coisa, me perdoem, porque a gente conversa, né, Camila? Então, não sei para onde que a Camila já caminhou hoje, mas eu acho que o grupo é exatamente isso, né? Assim, chegar nesse sexto encontro com os adolescentes e os pais, avaliar, claro, todo o processo, mas que eles cheguem a uma construção, né, do autoconhecimento, do autocuidado, né? A questão da adolescência passa muito pelo autocuidado, da comunicação com os pais, né? Que a gente sempre fala, adolescência é difícil comunicar, mas então, dessa vivência, desses espaços de coletividade, mesmo que sejam virtuais nesse momento, né? Entender e reconhecer essas diferenças interpessoais, né? Lidar com essas diferenças sem o peso da comparação, da menos-valia, né? Eu acho que quando a gente tem esse autoconhecimento, as comparações ficam. Não, elas não existem, na verdade, né? Porque elas ficam valorizadas, né, Ju? Exatamente, né? Assim, eu não dou a importância, isso não tem uma importância, né? E a gente sabe o quanto que as comparações desconstroem, né? Uma autoestima positiva, um alto valor, né? Uma autoimagem positiva. Então, a gente acredita que o trabalho no grupo, né, vai chegar nesses pontos, né? De chegar reforçando aquele adolescente que já tem isso muito positivamente, mas ajudando o outro que talvez não tenha isso tão fortalecido, né? Ou que estão no momento de fragilidade, né? Talvez até construindo isso num processo terapêutico individual, mas é aquilo que você disse, na construção com os pares, isso se torna modelador, né? Modelador, é isso, é isso. Eu queria dizer, eu perdi aqui, eu vou lembrar. Mas eu acho importante aqui, a Marcilene está dizendo, aqui ó, Camila, nessa fase eles são muito resistentes. Eu insisti muito para minha filha fazer e ela não quis. Ju, o que você fala aí para a gente disso que a Marcilene fala de resistência? Eu sempre digo assim, claro que toda participação, mesmo quando a gente atende no consultório, né, Camila, eu falo que eu tenho uma estratégia, quando os pais e adolescentes me procuram, né, eu sempre jogo muito franco com o adolescente. E falo com os pais para fazer o mesmo. Então, se você acha que é importante, que você acha que é interessante, diga para ela por quê. Né? Por que você acha que para ela isso seria importante? Qual que é o ponto que você acha que isso seria relevante para ela? E é interessante que quando eu faço, às vezes, mesmo com adolescentes, eu sempre faço um combinado, né, com os pais no início, quando eles me procuram. Olha, eu vou atender X número de sessões. E vou avaliar se ele precisa ou se é só porque vocês querem, né? Antes de fazer a devolutiva para os pais, eu faço uma devolutiva e falo isso para o adolescente na primeira sessão com ele. Eu coloco isso para ele na primeira sessão e eu faço uma devolutiva para ele antes de fazer para os pais, dizendo para ele se eu acho que ele precisa da terapia, por que eu acho. E aí eu sempre falo que é muito surpreendente, porque aí eles acatam, né? Eles compreendem, então, que não é só porque meu pai quer. Eu mostro para ele onde estão as fragilidades dele, onde que ele pode melhorar. E o adolescente quer melhorar, né? É impressionante, ele quer. E aí ele tem um engajamento com o processo dele. Então, eu acho que no grupo, o processo também deve ser esse. Se você, como mãe, como pai, como responsável, acha que esse grupo poderia enriquecê-la, mostre para ela por quê, diga para ela quais são os pontos que você acha que isso pode trazer de benefício para ela, né? Mostra para ela a nossa proposta, entra lá no nosso Instagram, pede ela para ir lá, dar uma olhadinha nas nossas últimas lives, vê se porque o adolescente tem muito isso também, da empatia com os profissionais, né? Fala com ela, entra no Instagram da Camila, entra no Instagram da Juliana, dá uma olhadinha lá nas lives que elas fizeram, escuta o que elas disseram, porque às vezes o adolescente não escutou ainda, né? Sim. Então, eu sempre acho assim, joga a sementinha,
né? Mas joga a semente dizendo claramente para ele por quê. Onde que você está vendo que está a fragilidade dele? Ou onde que você está vendo quanto que isso pode contribuir para esse autocuidado, esse autoconhecimento, para o crescimento dele mais saudável, né? Eu acho que traduzindo um pouco isso que você está dizendo, né, Ju, aí para Marcilene, eu acho que tem a ver com a lente, né? Não é que ele é resistente. É qual lente, né? É qual lente que é a dele, né? Ele tá olhando de qual lugar para ele poder ver que não, que talvez isso não vale a pena, ou que talvez isso não tenha nada para poder contribuir. E a mãe tá olhando de uma, ou a mãe, o pai, o responsável, tá olhando de uma outra lente. Então, isso que é a conversa, formar versus com é isso. Deixa eu te contar qual que é a minha lente. Então, deixa eu te explicar por que que eu tô pensando, por que que eu acho que vai contribuir. Agora, também deixa eu escutar a sua lente. Deixa eu ver por onde que você tá olhando. E aí, o que que a gente pode tirar disso tudo? Como que a gente pode negociar? Como que a gente pode conversar? Por aí mesmo, né? E trazer esse espaço de troca, né? Assim, por que que ele acha que ele não precisa? Qual que é a lente que ele está vendo, né? Que ele está se percebendo. Por isso que eu acho assim, apresentar a sua versão, o grau, né? O seu grau de miopia, para ver qual que é o grau de miopia dele também, né? E aí estabelecer essa troca. Mandar um beijo para a Carla, minha grande amiga, trabalhamos juntas, né, Carla, em escola, grande educadora. Ju, então vamos, eu acho que aqui a gente já aqui a gente pode entrar um pouquinho quando a gente está falando aí dessas lentes, né? Eu acho que a gente pode falar como que ficam essas lentes diferentes no espaço familiar, né? No espaço familiar em que cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. E se tem função, tem papel, tem história diferente, tem experiência de vida diferente, comparando aí os pais com os irmãos, com os avós, a gente pode até estender um pouquinho aí para a família extensa. Como que fica, né? O que que você fala um pouquinho pra gente sobre como que se dão essas relações e como que fica a hierarquia? Né? A hierarquia, a gente fala muito na terapia sistêmica sobre hierarquia familiar e a importância da hierarquia. Eu acho que passa exatamente pelo título, né, dessa live hoje, né? Que é pertencer, né? E separar-se. Então, assim, o quanto que é importante esse separar-se, né? Familiar no sentido dos papéis, quando você fala da hierarquia, né? Qual que é a minha função nessa família? Porque lá na minha família de origem, minha função era filha. Quando eu constituo a minha família, a minha função, o meu papel, né? Pois é, de esposa, depois de mãe. Então, e será que eu estou nesse papel, na verdade, né? Porque o papel traz as funções, né? Então, eu estava no papel de filha, agora eu estou no papel de mãe, de esposa. E será que eu estou cumprindo as minhas funções do meu papel ou eu estou com as funções trocadas, né? Então, esse é o grande dilema, talvez, nessa relação familiar, né? Numa relação que a gente sempre fala, quando há uma quebra da hierarquia, né? A gente fala das questões disfuncionais, porque a quebra de hierarquia é quando tem essa troca de funções, né? Então, eu estou no papel de filha, mas estou desempenhando uma função de cuidadora, de mãe, quando na verdade a função de filha é de ser cuidada. Então, é importante a gente entender essas fronteiras, né? De qual que é as minhas funções dentro do meu papel. Dentro do meu papel familiar, quais são as funções que são esperadas
dentro dessa hierarquia. E aí a gente tem que ter clareza, hierarquia não é autoritarismo, né? Mas eu sou uma referência de autoridade para o meu filho, e ele precisa dessa referência de autoridade para se sentir seguro e pertencido, né? Mas ao mesmo e separado, né? Porque se estamos ali todos no mesmo nível, né? Aquilo que a gente falou, acho que aquilo que a gente falou na primeira live, né? Dos pais somos muito amigos, né? Estamos no mesmo nível de hierarquia. Por isso que a gente fala assim, os pais é o que mais amam os filhos, sem sombra de dúvida. Mas eles não podem ser amigos, né? Porque claro que quando chega na idade adulta, isso dilui um pouco, porque aí a gente está falando de dois adultos já, né? Eu com 40 anos consigo entender minha mãe com quase 70. Mas eu com 30 anos, eu com 35, não posso me igualar a uma adolescente de 15, 35, adorei essa idade que eu me dei. Então... Idade emocional aí, ó. Então, assim, quando a gente está falando de, né, os pais idosos e o filho adulto, é uma relação, né? E aí, inclusive, de funções, né? Eu continuo no papel de filha, mas mudo um pouco as minhas funções de filha quando eu estou me relacionando com meus pais idosos. Então, a gente tem aí eu viro a cuidadora dos meus pais idosos. Mas se eu tenho uma criança, se eu tenho um adolescente, eu não posso ser cuidada por ele. E aí a gente vê a fragilidade das relações, né? Quando você tem essa troca de função, o quanto que isso desorganiza o adolescente e desorganiza todo o sistema familiar, né? Quando que a gente começa quando que eu vou sair de cena, então, assim, né? Quando que eu preciso distanciar um pouco desse filho, né? Nessa relação de adolescente, para eu não ser nem a amiga, né? Mas eu também não deixar de cumprir a minha função de mãe, né? O meu papel de mãe com as minhas funções, né? Que acolher esse adolescente, né? Mas ao mesmo tempo ter clareza desse meu lugar de cuidadora. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Do pertencer e separar-se. Eu estou pronto para sair desse lugar do pai, né? Aquele pai de criança pequena, para ocupar o lugar de pai de adolescente, para daqui a pouco ocupar o lugar de um pai de um filho adulto, né? Porque às vezes a gente vê isso, né, Camila? Sim, sim. E aí, Ju, quando você está falando sobre a linha, né? É muito tênue nessas relações. Na terapia sistêmica, a gente usa um termozinho, uma palavra que chama fronteira. Quando as fronteiras numa fazenda, numa zona rural, né? A gente tem cercas, por exemplo, né? A gente tem na nossa casa, a gente tem fronteiras físicas, né? Parede, porta, né? A gente tem essas delimitações físicas, que são fronteiras. Mas essas fronteiras relacionais, elas são invisíveis e é muito tênue. Eu acho que é isso muito que a Ju estava falando, né? Então, às vezes, sem perceber, né, aquela fronteira que é, por exemplo, a gente fala na terapia sistêmica sobre os sistemas e sobre o subsistema. Então, a gente imagina a família como um sistema maior. Então, a gente tem um subsistema, por exemplo, que é um casal. Tudo começa a partir do casal, que é um primeiro subsistema dentro de um sistema. E como que tá essa fronteira desse casal? Como que eles estão cuidando da vida conjugal deles? Como que eles se relacionam com o mundo lá fora? Como que é essa fronteira? Eu já escutei pacientes falando assim, nossa, lá em casa, todo mundo entra, sai,
a porta fica aberta, a pessoa Banheiro, a gente senta, toma toma banho, banho de porta aberta. às vezes tem gente que senta, vai lá, toma café, a gente nem deu notícia que a pessoa tomou café. E aí eu fico pensando, né, como que fica essa fronteira? Como que coloca o limite, primeiro com essa relação social aí, o casal, como que ele coloca esse limite em relação à família de origem dele, que agora a família nuclear é o casal, a família de origem é aquela lá dos pais, né, dos pais, dos X. Então, assim, como que são os combinados? Como que são os limites? Como que são essas fronteiras? E aí, quando chega o primeiro filho, isso vai ser muito importante, porque agora a gente vai ter um outro subsistema, que é o subsistema de pais. E aí a gente vai ter avó, vô, tio. Então, tá ampliando aí. Os papéis vão sendo trocados, Vão né? sendo trocados e vão ampliando aí, vão aumentando. Então, antes não tinha vó e vô, agora tem, porque nasceu essa criança. E aí, como que esse casal, que são pais também, vão cuidar desse subsistema? Se eles não sabem cuidar da relação conjugal deles, se eles não conseguem colocar esse limite, é aí que um filho pode entrar, né, no meio desse relacionamento e assumir uma função que seria de pai ou de mãe, e ele tentando assumir como criança, como adolescente. E eles não vão dar conta. Emocionalmente, eles não estão preparados para isso. E aí, isso começa, a partir disso, começa o quê? Os adoecimentos, o sofrimento, os conflitos, né? Dentro desse contexto familiar. Porque não fica uma relação, as relações não são saudáveis, porque para a gente construir uma relação saudável, a gente precisa do limite. O limite... E o limite... Pode falar, Ju. Pode falar. Não, pode terminar, desculpa. O limite, o amor, o aconchego, isso tudo anda muito junto. Então, assim, isso é muito importante. E quando chega aí na adolescência, se isso não foi, se isso não foi construído, né? É passo a passo. Essa construção também ela não termina, não. Mas se isso não começou a ser construído, né, Ju? Aí a gente teve alguns pedidos lá no grupo Adolescendo, que eu já falei aqui para o pessoal o que é o grupo, perguntando assim, né? Da lista VIP. E aí, quando que os pais entram e quando que eles não entram? Aquilo que a Solange Rossé, né, fala sobre o que vai ser público e o que vai ser privado, que a gente fala assim, não, é da intimidade do adolescente, é o tempo dele, é o espaço dele. Aonde que esses pais vão entrar? Pois é, Camila, eu sempre penso assim, né, que o público e o privado, como você disse bem, são limites que a gente vai construindo desde a nossa família nuclear, né? E a internet hoje, ela traz muito isso pra gente, porque a nossa vida é pública nas redes sociais e o adolescente muitas vezes expõe muito fácil essa vida, né? E aí tem todo um modelo, né, que o adolescente copia de blogueiros, youtubers, onde mostram a vida deles passo a passo, como que isso é encantador muitas vezes para alguns adolescentes. E então a gente vê que o público e o privado é uma confusão, né? Se a gente pega a minha geração, por exemplo, era a mesma confusão que a gente fazia, não sei se na sua época tinha, né, Camila, que eu sou só uns 15 anos mais velha que você, a gente tinha todo o caderno de perguntas e respostas, por exemplo. E, na verdade, quando a gente escrevia lá e o outro ia responder, cada folha era uma pergunta e aí 30 pessoas respondiam. O 20º, nem a resposta de todo mundo atrás. Então, a sua vida que era privada se tornava pública. E onde que a gente percebe que o adolescente,
hoje com as redes sociais, mesmo em tempos de pandemia, no espaço privado, que é seu quarto, como que a vida dele se torna pública, né? Então a gente às vezes começa desde lá, nesses limites que o casal não cuida da própria privacidade, no sentido, né, do subsistema. Do subsistema deles de casal em Não. relação à família de origem. Ou mesmo em relação ao filho que chega, né? Quantas vezes a gente escuta, né, as disfuncionalidades de um casal gerando desde o nascimento do primeiro filho, né? O casal que os filhos se tornam, claro, né? Em uma fase do casamento, os filhos são prioridade, mas o casal não consegue preservar a privacidade. E aí essa construção, né? Esses limites. A casa tem limites, mas esses limites se tornam os espaços de todos, né? Então, aquele sentimento de família que a gente fala, né? Família unida, na verdade, né? E aí é todo mundo junto e misturado o tempo inteiro. O quanto que isso dificulta o processo, inclusive, de construção de uma identidade, né? Porque é tudo muito misturado. Então, esse limite físico dentro da casa, ele não é uma construção histórica, mas ele não é à toa, né? Senão a casa seria um campo aberto. Nós não teríamos quarto, sala e cozinha, né? Então, essa construção desses espaços é também uma construção da história da família, né? Como que a família precisa respeitar, né? E a gente vê isso às vezes em famílias que não podem ter esses espaços individuais, o quanto que isso é confuso mesmo, o quanto que não ter espaços individuais, às vezes, por uma questão financeira, não é possível essa separação, o quanto que isso compromete, às vezes, o lugar hierárquico de cada um nessa família. Então, é importante a gente entender assim, se a família pode ter esse espaço, que ela construa. Se ela pode ter um espaço físico, que ela saiba construir isso desde... Porque quando chega a adolescência, muitos dos problemas vêm lá da infância. Vem dessa dificuldade de estabelecer o limite com a criança, o espaço dos pais, né? A acolhida da privacidade, né? Então, fica confuso pertencer e separar. Porque se eu estou muito dentro, eu não consigo... Como que eu vou sair disso? Né? E ao mesmo tempo, aquele exemplo que apareceu lá no grupo, né? No grupo adolescente, do WhatsApp, assim, por que muitas vezes um filho se aproxima muito de um pai ou de uma mãe, de uma das figuras parentais, o outro... Talvez, né? São hipóteses que às vezes a psicologia traz para a gente. Como que tá esses limites, né? Do casal, como que tá essa construção, como que tá sendo construído o espaço de coletividade, né? Isso é o que a gente chama na psicologia sistêmica, assim, dessa disfunção muitas vezes, né? Então, se um filho aproxima demais de um pai, ter afinidades, claro que vamos ter, né? Um pai pode ter mais afinidade com o filho, mas pode ter mais afinidade com o outro. Time, né, Ju? A gente vem em caso clínico e a gente fala time de um e time de outro. Exatamente, né? E aí acaba que quando vira time ninguém entra, né? E aí time é rivalidade, né? Não é equipe. Equipe, trabalhamos todos juntos. Time vira rivalidade. Então, prestar atenção, porque quando há uma aproximação exagerada de um filho com alguma das figuras parentais, provavelmente esse casal está tendo dificuldade de cuidar da sua privacidade. E aí tira também a privacidade do adolescente, né? Porque se eu estou muito misturado ali, sem muito lugar, ou melhor, sem ter clareza de qual que é as minhas funções como filho, isso traz essa disfuncionalidade para o ambiente familiar, né? E traz um adoecimento para a família. Então, às vezes chega no consultório o adolescente, mas quando a gente vai olhar para trás, a gente tem que trabalhar o casal, né? Então, é importante ter essa privacidade. E quanto que é interessante como que o adolescente, ele pede essa privacidade, né? Como a gente falou nas outras lives. Ele pede o espaço privado, ele pede o separar-se. E como que os pais, né? Aquilo que eu estava dizendo, tem dificuldade, às vezes, de separar-se do filho também. De ocupar o lugar a gente fala, que eu até falei um pouquinho dos lutos
que os pais têm com esse processo de desenvolvimento, né? O adolescente está tendo esse luto do corpo infantil, da identidade, mas os pais também estão tendo esse luto, né? Do luto Exatamente. do filho criança, que era mais dependente, e agora a gente tem a adolescência pedindo um pouco mais de autonomia. De autonomia e privacidade, né? Do separar-se, né? Agora, Ju, tem o outro lado também, né? Quando você estava falando, eu estava pensando aqui, porque aí a gente fala na terapia sistêmica que tem essas famílias emaranhadas, aglutinadas, né? Que não tem espaço nenhum. Ninguém entra, né? Mas tem também aquelas que são completamente distantes. Que eu brinco assim, é cada um por si, nem Deus por todos. Né? Então, assim, que aí também a gente é uma fronteira completamente rígida e que aí a necessidade, né, que o adolescente vai ter de pertencer, porque aí através do pertencimento que vem a acolhida, que vem o aconchego, que vem a proteção, isso também pode ficar faltoso e também gera as disfuncionalidades, os adoecimentos e os conflitos tanto quanto. Então, assim, não tem uma medida, né, do que é público e do que é privado. A gente entende que os pais de adolescente, pelo medo, pela insegurança, pela ansiedade, né? Principalmente ligado a questões relacionadas à sexualidade. Eu acredito que hoje as redes sociais, né? Eles vão no ímpeto, assim, né? E às vezes deixa de existir essa privacidade. Ou então, também, às vezes, eles compartilham, né? Eu já escutei casos, assim, de adolescente contando: Camila, eu perdi a confiança, porque eu escutei meu pai e minha mãe contando isso para a mãe do meu colega. E a gente entende que não é por maldade, às vezes é por uma notícia boa que os pais querem compartilhar, ou por uma dificuldade que eles também estão precisando de ajuda, né? Por uma angústia, né? E aí o adolescente entende traído, né? Invadido nesse momento, né? E aí ele se fecha completamente. E aí ele quer ficar completamente nesse privado. E aí isso aumenta a angústia dos pais. Então, eu acho que a grande virada de chave aí é a gente tentar expressar cada vez mais isso que a gente falou ali para Marcilene sobre a lente, a gente expressar cada vez mais quais que estão sendo as minhas intenções, os pais colocarem: olha, é porque eu tô com muito medo, é porque eu tô muito inseguro, é porque eu preocupo muito com você, né? É porque na minha adolescência foi muito difícil. Compartilhar as suas emoções de forma genuína. E como que o adolescente gosta, né, Camila? Eu vivi essa experiência esse final de semana aqui em casa, né? Como que o adolescente gosta de ouvir as nossas histórias de adolescentes? Né? Como que isso é porque eu gosto de atender demais. Como que eles gostam? Como que eles gostam de ouvir as nossas histórias? Porque aí eles percebem que há questões que são atemporais, né? Há questões que não dependem. Os conflitos da adolescência, claro que eles vão mudando. Eu vivi o caderno de perguntas e respostas. Hoje eles vivem a internet, o Instagram, as fotos, né? E eu acho interessante, assim, como que essas transformações, mas os conflitos, muitas vezes, se assemelham, né? A coisa do segredo. Eu lembro, né, como que era tabu. Nossa, quando minha mãe contou pro meu pai que eu tive a primeira menstruação, eu queria abrir um buraco e entrar dentro. Como que ela tinha feito aquilo comigo, né? Então, quando você fala como que é difícil para o adolescente ter a vida dele, assim, aberta. E, às vezes, os pais fazem isso com a melhor das intenções. Querem dividir uma alegria ou querem dividir uma angústia. Mas é importante ter esse jogo de cintura, né, do adolescente ser, às vezes,
preservado mesmo, né? Busca, sei lá, conversar longe, falar em outros espaços, em outros momentos, preservar esse espaço. Uma coisa que a gente escuta muito que você falou, a questão da confiança, né? Como que os pais, e eu falo isso muito para os pais, assim, mas eu não confio nele. Eu falei, você não confia na educação que você deu para o seu filho? É isso mesmo que você está dizendo? Porque é isso, quando você diz que não confia no seu filho, você está dizendo que você não confia em tudo que você ensinou para ele, né? Você está colocando em jogo, então como que ele pode confiar em você? Se você não confia nele, é claro que a gente precisa buscar esse monitoramento, essa orientação. Isso dá segurança, isso é importante, apesar deles reclamarem, mas isso dá segurança. Mas quando isso é conversado explícito, olha, por que eu estou olhando? E aí eu vou trazer um exemplo de novo da minha família, né? Que nós temos adolescentes em faixas variadas, porque a intervenção com uma de 17, 18 é diferente com a de 12, né? Então eu tenho que dizer para a de 12 por quê? Por que eu tenho que ter o acesso da senha dela, das redes sociais dela? Então, como que precisa ser dito, explicado? Porque muitas vezes o diálogo, ele pode até não concordar, mas ele provoca uma reflexão no adolescente. Esperar que o adolescente concorde com tudo seria, de pronto, seria quase que uma infantilidade dos adultos, né? O adolescente vai questionar, né? E é uma coisa que eu falo nessas conversas, tenta falar em primeira pessoa, né? Isso. Eu estou sentindo, a minha impressão, e pergunta, é isso mesmo? Exatamente, né? Porque às vezes, isso é uma comunicação violenta. Em qualquer relação. Eu falo que assim, um dos grandes ensinamentos, eu falo que um dos grandes objetivos de um processo terapêutico, de um modo geral, é a gente aprender a falar em primeira pessoa. Exatamente. Não falar pelo outro, né? Eu acho que isso desarma um pouco qualquer pessoa. O adolescente ainda mais. Né? Fala Com da certeza. sua sensação e checa. É isso mesmo? Ou eu estou enganada? E confie na resposta que ele der, né, Camila? Porque a gente, às vezes, fala na primeira pessoa, vai checar, mas fala, não, me fala. Então, eu acho que é aquela coisa da insistência, né? Olha, se ele negou, se ele não concordou, se ele disse que não era bem assim, espera. Se você realmente tiver razão, ele pelo menos vai sentir que a porta está aberta para o diálogo. Porque aí eu acho que é a passagem, né, assim, essa privacidade precisa de um tempo para ser, né? Então, respeitar esse tempo do adolescente, e aí eu acho interessante quando você fala assim, é uma medida que não tem assim, quando você lê alguns autores que trabalham né, com cuidado de bebês, por exemplo, como o Winnicott, você vai ver lá que confiar no seu feeling, né, de mãe, ninguém conhece melhor, né, Parece clichê, isso. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você mesmo, mas confie no seu filho, então, mas sem ser invasivo, porque essa coisa, né, de ir com tudo, de querer fazer valer a sua lente, né, o seu olhar, isso fere o adolescente, né, isso deixa ele arredio. Você e pode aí continuar com o seu sentimento, olha, eu continuo com medo, mesmo você falando ok. Mas tudo bem, né? Porque o que a gente pode falar é daquilo que a gente sente. Não do que o outro sente, né? E por mais que a mãe e o pai é quem melhor conhece o filho, mas o sentimento daquele momento, né? Quantas vezes, né, Camila, a gente no consultório, os pais vêm falando, e em escola é muito interessante, às vezes o pai vem falando um monte de coisa, e aí quando você vai conversar com o adolescente, hein? Minha mãe estava onde que ela entendeu isso, né? Não, e aí é interessante, a gente vê muito isso, assim, às vezes até quando tem um conflito, o adolescente tem um conflito com o par, né? Como que os pais às vezes entram naquele sofrimento do adolescente, porque quando você vai olhar na história dele, ele teve um sofrimento naquela situação. Então, muitas vezes, observar isso, aquilo que está sendo muito difícil com seu filho, foi algo que na sua adolescência também deve ter sido muito difícil,
né? Então, E às a vezes tá privacidade mais do seu filho. difícil para o pai, né? Às vezes tá mais É, difícil para o pai, para pergunta então para ele, para ver qual que é a dificuldade dele. Às vezes a, é diferente. a privacidade, às vezes, é um ponto onde os pais têm muita dificuldade, talvez porque eles também não tiveram direito à privacidade. Talvez porque eles também não tiveram esse momento respeitado adequadamente, né? E a gente, claro, a gente às vezes faz porque aprendeu assim, como você falou, porque foi disfuncional na minha família e eu não sei fazer de outro jeito. Mas talvez o seu filho seja a oportunidade de te ensinar a fazer de outro jeito, né? Se permita aprender com ele. A gente sempre fala, né? Os pais falam com a gente, né? Assim, quando nasce podia vir com bula. Não, né? A gente também se torna mãe quando um filho nasce, a gente se torna pai quando o filho nasce. Os especialistas dão dicas, né? Mas essa relação, ela é muito particular, ela é muito única. E a gente precisa ter o quê? Sensibilidade. Eu acho que é isso, assim. Essa coisa, se você conseguir ficar no seu lugar, no seu papel, na sua função, isso se torna mais fácil. Porque quando você troca de lugar, né? Então, ter medo, ter insegurança, isso faz parte da vida. Mas quando você troca de lugar nessa filho, você tem que uma quebra de hierarquia que compromete a sua O sistema familiar. o sistema como um todo, né? Eu parei porque para mim tá parecendo que você tá carregando. Aí eu fiquei na dúvida se eu que tinha travado, se era você. Você apareceu assim para mim também, só que como eu tô escutando, eu falei assim, Então tá. Eu acho que é isso, Ju. Até eu estava vendo aqui uma frase que eu deixei anotada aqui para mim, que a Solange Rossé fala assim, ó, que a lucidez sobre o que é público e privado, aquilo que a gente disse, começa a ser construída nos primeiros momentos de vida, desde o parto do bebê. Né? Como que a gente decide que vai ser esse parto? Né? Muitas das vezes é um momento tão íntimo que agora virou agora na pandemia não, né? Mas antes, assim, é aquilo, uma festa. Virou na verdade, virou algo público, né, Camila? Eu sempre questiono muito isso, assim. Eu sempre questiono muito isso, assim, como que as coisas hoje com a rede social. Claro que a gente compartilha lá momentos felizes, momentos alegres, mas às vezes não tem um filtro, né, do que é privado. Então, às vezes, claro, você compartilha ali momentos que você gostaria de dividir com o mundo inteiro, mas existem coisas que a gente ainda precisa lembrar que é do mundo privado, né? E aí tem que avaliar, peraí, qual que é a minha necessidade, né? Aquilo que é privado, se eu exponho tanto, o que eu tô precisando? É tudo numa tentativa, então por isso que eu gosto muito dessa ideia que não é certo e que é errado. Tudo nosso, né? A nossa forma de funcionar, nossa personalidade, ela é construída com os nossos mecanismos de defesa. Uhum. Personalidade é mecanismo de defesa, né? À toa que vem de persona, que vem de máscara. Só que a gente construiu esses mecanismos de defesa como uma forma de sobrevivência. Foi o que foi possível. Mas agora, será que isso está funcionando? Né? Então, assim, essa minha necessidade, às vezes, né? Daquilo que é tão íntimo, eu precisar expor, o que eu estou precisando? Será que é de uma validação? Será que é de um reconhecimento? Né? Então, vamos prestar atenção se o adolescente está lá resistente ou ele está batendo de frente, o que ele está querendo comunicar? Eu perguntar para ele, olha, o que você acha que você está precisando? Né? Eu tô aqui. Ou será uma mãe, não sei, perguntando mãe, sobre ela fala, acha que seu filho te despreza. Você já falou sobre isso para ele? Fala assim, olha, o meu sentimento é esse. Eu tô sentindo com essa atitude, né? Com essa atitude. Talvez não seja a sua intenção. Mas me fala, né? O que você é isso mesmo, né? É isso. Mas eu acho que essa pergunta, Camila, é interessante assim. O meu sentimento é que você está me desprezando. É isso mesmo que você quer me comunicar? É isso mesmo? E aí eu sempre falo para os pais de adolescentes uma coisa muito interessante, e falei isso até para
para uma paciente minha outro dia, assim, que lugar você está pondo seu filho também, né? Porque qual que é a necessidade do pai e da mãe? Eu até brinco aqui em casa, né? Apesar de eu ter uma filha adulta, eu às vezes brinco com ela, assim, me dá atenção, conversa comigo. Pandemia, só nós duas dentro de casa, né? Eu preciso de alguém para conversar. Então, mas eu tenho clareza qual que é a minha necessidade. Eu preciso de alguém para conversar, porque eu estou na pandemia. Né? Porque ela vai ir lá cuidar da vida dela, eu cuido da minha. E aí, como que você comunica isso? Né? Eu identifico e como que eu comunico. Exatamente. Né? Vai ter bola de cristal. Aí, às vezes, nisso você tá querendo que ela converse com você, você não comunica, aí você emburra, aí você fica com raiva. Empaca, né? Igual criança pequena, né? Igual criança da pirraça. Aí ela afasta também, porque aí ela vai criar a estratégia dela também. Bom, né? O seu afastamento dessa forma também gerou algo nela. Então ela também precisa se proteger. E aí começa uma desconexão. Isso não é só com o adolescente. Isso é em qualquer relação. Começa uma desconexão, porque fica eu tentando me proteger com as minhas armaduras, com o meu mecanismo de defesa, o outro também. E não acessa o que tem por detrás, a necessidade de cada um. Pois é, e aí eu tenho visto isso muito na pandemia, né? Porque com o distanciamento social, das atividades sociais, dos grupos de amigos, eu tenho visto essa necessidade. A gente tem que pensar, olha, quando eu falo que meu filho me despreza, primeiro eu tenho que ter certeza se é isso que ele quer me comunicar. Segundo, eu preciso entender que demanda é essa que eu estou tendo com meu filho. Né? Que necessidade de companhia, de atenção, de afeto que eu estou dirigindo ao meu filho. Será que é para ele mesmo que eu tenho que fazer esse direcionamento? Será eu que já senti isso em algum outro momento da minha vida? Exatamente, né? Até para eu colocar tudo, cada um no seu lugar. Né? A Léo colocou aqui a questão da intimidade, da privacidade, da adolescência no acolhimento institucional, aquilo que a gente está falando. Às vezes, claro que um adolescente, uma criança institucionalizada, tem questões de privacidade e individualidade. Obviamente, como aquelas famílias mais carentes, onde cada um não tem o seu quarto, né? Mas também tem um outro aprendizado ali, tem um aprendizado da coletividade, da divisão. Então, tudo na vida tem os prós e os contras, como os filhos únicos, que tem tudo muito individualizado, às vezes tem dificuldade da coletividade, do compartilhamento, né? O que a gente precisa buscar é um equilíbrio entre o público e o privado, mas a gente, claro que tem essa sensibilidade, o quanto que as crianças, né, que não têm essa possibilidade, né, de ter um espaço separado, que seja a gente brinca não, né? Assim, eu falava isso quando eu trabalhava com crianças de camadas mais populares. Ter uma gaveta para guardar as suas coisas é privacidade. E não, né? Então, ter um espaço separado, essa é a minha roupa, esse é o meu espaço. Não importa se ele é grande ou se ele é pequeno. Não importa se é um quarto luxuoso, numa cobertura. É o contexto, né, Ju? Ou se eu tenho na minha casa tem 2 cômodos. Qual que é a minha privacidade? Exatamente. Qual que é o meu espaço preservado ali? Então, às vezes, uma criança institucionalizada tem uma gaveta para guardar as coisinhas dela, um armário, que seja, né? Se a instituição conseguir oferecer isso para ela, já preserva essa individualidade. Porque senão, todos nós, né, de famílias numerosas, e na minha casa eu dividi o quarto com a minha irmã, né? Dividi durante longo tempo, né? Dividíamos tudo. Mas tínhamos privacidade. Claro que eu invadia a privacidade dela, que eu era mais nova, e a irmã mais nova sempre invade a privacidade da irmã mais velha. Mas isso também é aprendizado, né? Isso também faz parte. Como que ela vai aprender a colocar o limite? Como que ela vai Como que eu vou aprender também, né, a respeitar o limite do outro? Então, tudo isso faz parte do processo. Que eu acho que é isso que os pais devem estar muito atentos na adolescência, ou os responsáveis, né, os educadores das instituições, estarem atentos a esse espaço do adolescente, da privacidade, e o espaço e a privacidade dos pais. Sim. Porque eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Sim, é isso mesmo.
Então, assim, eu acho que é isso, né, Ju? Falamos aí Mais uma vez eu de peço, uma hora. mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso, né? Problema. Eu planejei que a reunião duraria 1h30 e ela durou 2, Sem problema. né? Então, assim, quem Mas quiser, são pais, né? E pais sempre precisam ser acolhidos. exatamente. Então, assim, sobre o grupo Adolescendo, no início da live eu já passei todas as informações, as inscrições ainda estão abertas. O primeiro encontro... As vagas são limitadas, né? Exato, e o primeiro encontro já começa quarta-feira. Qualquer dúvida, a gente... Não, né, Ju? É isso. Isso mesmo, estamos à disposição. Obrigada a todos. Um beijo, boa noite. Participação. Obrigada e boa noite. Boa noite. Onde que encerra, gente? Vou encerrar aqui agora.